Muita coisa acontecendo no mundo das finanças e da economia e a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Meu nome é Ricardo, faço parte da Ariate e essa semana, como destaque, eu trago aqui alguns investimentos que vão acontecer aqui no Brasil nos próximos anos, além de bancos quebrando, dividendos sendo pagos e algumas outras coisinhas também. Então, fica aqui para conferir tudo isso. Será que o Brasil vai ter um novo concorrente na parte de varejo têxtil? Tivemos polêmicas bastante interessantes relacionadas aos produtos que vêm lá da China recentemente. Nós falamos um pouco sobre isso, possível taxação. No vídeo da semana passada a gente falou mais, então você pode dar uma olhada lá para se inteirar mais sobre o assunto. Mas todas as polêmicas geradas em torno desse assunto fizeram até mesmo o governo ter que retroceder na medida que estava querendo implementar. Mas toda essa história ainda deu alguns frutos interessantes. Achei que é uma grande varejista que está ganhando bastante notoriedade e agora caindo bastante no gosto do brasileiro, está dizendo que vai nos próximos anos fazer investimento na casa de 750 milhões de reais para aumentar a produção aqui dentro do país. E caso você não conheça a Shein, ela é uma loja ou plataforma de venda, marketplace de roupas, e ela ganhou bastante notoriedade por dois motivos. O primeiro deles é por conta da gama de produtos que eles têm, e o segundo por conta dos preços convidativos e bastante competitivos aqui no mercado brasileiro. E por conta disso, ela foi colocada logo muito próximo da Shopee, do AliExpress, Alibaba e outros varejistas ou marketplaces chineses que vêm aí aumentando o poder de compra do brasileiro, né? A China não pagando imposto ajuda você a comprar mais coisas. Olha só que beleza. E a ideia é que com esse investimento seja criado uma área de produção têxtil aqui no nosso país e com isso eles pretendem gerar um impacto de 100 mil empregos durante os próximos 3 anos. E aí, claro, o pessoal vai perguntar, né? Como é que uma empresa começa uma operação aqui no Brasil gerando 100 mil empregos, sendo que empresas maiores que estão aqui há muito mais tempo, às vezes não tem nem 10% disso. Calma, João Macedo, porque aqui a gente está falando também de empregos indiretos, não criados simplesmente pela fabricação. Aqui a gente pode pensar no exemplo da parte logística que vai ser necessário para escoar toda essa nova produção. Por mais que eles não sejam responsáveis diretos pela contratação dos serviços de logística ou dos funcionários que vão prestar esses serviços, pelo menos, eles ainda assim estão impactando positivamente na geração de emprego para essas pessoas. E isso entra nessa conta que eles fazem, que é o cálculo aproximado, obviamente, né? Não tem como garantir a quantidade exata de empregos que eles vão gerar. Beleza, então os caras vêm pra cá, com emprego, investem por aqui, mas a questão é, como é que vão ficar as empresas que já atuam nesse mercado aqui no Brasil? E um ponto bastante importante a gente lembrar aqui é que quando nós falamos desse mercado de varejo para vestuário, nós não estamos falando de um mercado totalmente consolidado em volta de poucos players. Nós estamos falando de um mercado bem mais fragmentado. Você provavelmente conhece alguma loja de roupas perto da sua casa, talvez até mais que uma. Isso se reflete na grande realidade que as 3 maiores empresas que estão diretamente nesse mercado de varejo para o vestuário representam apenas 20% de todo o mercado. Ou seja, não existem poucas empresas que estão monopolizando isso ou tendo algo próximo disso, como é, por exemplo, a Ambev, que tem mais de 50% do market share de bebidas alcoólicas. Então, um dos primeiros desafios da Shein seria como ela iria penetrar nesse mercado que já é tão segmentado, fragmentado, coisa que é um desafio até mesmo para as empresas aqui do Brasil que já estão inseridas nesse contexto há muitos anos. E fazendo a sua produção aqui internamente, ela estaria num certo pé de igualdade em questão de como ela vai fazer essa produção, que as empresas que atuam no Brasil hoje já têm uma boa parcela da sua produção terceirizada, tentando fazer muita coisa aqui no Brasil, mas principalmente tendo produtos vindos lá da Ásia, então eles compram já lá da China e outros países ali próximos e importam para cá para revender nas suas lojas também. Então, nesse sentido, eu não vejo ainda uma grande ameaça para o mercado de varejo de roupas aqui no Brasil, pelo menos pelo que foi apresentado. E essa também é uma leitura do mercado no geral, até porque nós não temos muitos detalhes de como é que isso vai funcionar. Tudo tá meio vago por enquanto, então o que a gente vai precisar ver é como isso vai acontecer de fato, aí sim saber se o mercado vai realmente cair aqui por conta dessa nova empresa ou se isso vai gerar também até novas oportunidades. Mas qual é a sua opinião? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar o mercado brasileiro? Manda pra gente aqui nos comentários. E não se esquece também de mandar suas perguntas e sugestões aqui nos comentários, porque nós queremos ter essa interação com você, para que o nosso conteúdo fique cada vez melhor e te atenda da melhor forma também. E claro, se você gosta de acompanhar o que a gente produz, lembre-se de se inscrever nesse canal, dar aquele like para dar uma fortalecida pra galera e lembre-se de compartilhar com as pessoas que você acha que acharão essa informação também relevante.
E pra quem tava sentindo falta daqueles dividendos, saiba que tem uma galera abrindo mão aí, tirando o escorpião do bolso. A Assembleia Geral Ordinária, ou AGO, acabou de fazer uma nova declaração lá na Petrobras, dizendo que liberou pagamentos de 6,5 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. Essa remuneração é referente ao ano de exercício 2022 e já está solando ali na distribuição de dividendos os R$ 17,06 por ação. E para você ter uma ideia de quão relevante essa distribuição de dividendos, nós podemos ver o fechamento da Petrobras, né? As ações dela na última sexta-feira fechou em R$ 23,70, ou seja, eles estão quase te pagando uma ação já durante o ano passado. E só lembrando que esses valores, né, os R$17 e os quebradinhos ali, já estão incluindo pagamentos que foram feitos anteriormente, tá? Então o que vai acontecer aqui é um pagamento complementar na ordem dos R$ 2,74, que deve ser feito a partir do dia 19 de maio. Esse pagamento foi liberado a partir de uma decisão que antes, lá em março, tinha mencionado de fazer uma reserva estatutária neste exato valor de 6,5 bilhões, mas essa ideia morreu por terra, então eles liberaram esse valor como pagamento de dividendos. Com mais essa distribuição, o total de dividendos distribuídos pela Petrobras chega em 35,8 bilhões e devem ser divididos em 3 parcelas no dia 19 de maio, 16 de junho e finalmente 27 de dezembro. Mas aí, você vai ficar por dentro dessa distribuição ou você também, como eu, não gosta muito de mexer com estatais? Manda pra gente aqui nos comentários. O clima ainda anda bastante tenso com a alta de juros lá nos Estados Unidos. Será que a gente vai ter mais um banco quebrando? O First Republic Bank é um banco que vinha amargando um bom prejuízo desde o problema que eles tiveram com 2 credores que eram regionais e que, quando eles quebraram, tiraram um pouco da credibilidade da instituição financeira. Isso também com relação àquelas tretas que a gente teve com bancos quebrando um tempo atrás. Mas a maior queda aconteceu nessa última sexta-feira, quando o banco caiu 43% no pregão. Isso no único dia, quando foi anunciada uma notícia de que o FDIC estaria cogitando liquidar o banco, ou seja, ele poderia quebrar e o FDIC ser acionado para garantir a liquidez dos seus clientes. Lembrando que o FDIC é a Federal Deposit Insurance Corporation, que é como se fosse o nosso fundo garantidor de crédito aqui do Brasil, mas lá eles têm um dispositivo federal, ou seja, ligado ao governo, para garantir que os bancos, quando quebrem, não gerem prejuízos gigantescos, tanto aos clientes como também a economia no geral, né? A gente sabe que os bancos são bastante importantes para a manutenção do crédito e também o bom andamento da nossa economia. A ideia que a notícia nos dá é que o próprio FDIC estaria sondando possíveis compradores para o First Republic Bank, e isso significaria que ele estaria prestes a quebrar, ou com uma grande possibilidade de quebrar. Eles já estavam adiantando alguns trâmites legais. Lembrando que esse é um processo comum nesse tipo de situação, né? O FDIC, ou Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, ele compraria ou ele assumiria todo o ativo e também passivo daquela instituição, liquidaria da melhor maneira possível, ou então ele restituiria boa parte do dinheiro e aí ele usaria esse dinheiro para repassar para os seus credores ou as pessoas que eram clientes daquele banco. O que ficasse de diferença, muito provavelmente prejuízo, o próprio FDIC ou Fundo de Garantidor de Crédito iria arcar com esse prejuízo. É válido a gente lembrar também que esse não é o primeiro problema que nós estamos enfrentando bem parecido. A gente já teve o Silicon Valley Bank, o Signature Bank também. Todos esses bancos quebraram e precisaram ter esse acionamento jurídico e acabaram tendo que ser liquidados para arcar com os seus credores ou com o prejuízo dos seus clientes. E os maiores medos do governo americano é que esse tipo de problema comece a se alastrar como efeito dominó, uma vez que os clientes, vendo esse tipo de problema, vai ter a tendência de pegar o seu dinheiro e transferir para um banco que eles julgam ser mais seguro. E é justamente esse tipo de movimento que pode levar os bancos à falência. Uma vez, como a gente já comentou aqui, eles não têm todo o dinheiro necessário para acabar com a liquidez e com os empréstimos que eles fazem. Então o FDIC está bem ligado nessa dinâmica e vendo como eles podem manejar da melhor maneira possível esse tipo de situação. Mas agora eu pergunto para você, você acha que vamos ter mais um banco extinto lá nos Estados Unidos? E pior, essa crise pode se alastrar por aí? Manda pra gente nos comentários.
E o saco de pancadas favorito dos investidores brasileiros começou a dar um pequeno gostinho dos seus próximos resultados. Será que vem coisa boa por aí? A IRB era uma empresa queridinha do investidor na bolsa de valores até que eles tiveram um problemaço de fraude lá em 2020 e desde então a empresa derreteu e vem tentando se reestruturar, fazer novos planos de negócio e também tentar colocar a empresa no eixo novamente, ainda sem um grande sucesso. Mas parece que o mercado está começando a acreditar um pouco na recuperação dessa empresa, fazendo ela crescer no último mês 41,5%. Mas o que será que colocou esse otimismo no coração do investidor? A empresa ainda não teve sua divulgação oficial de resultados do último trimestre, mas eles já começaram a dar alguns gostinhos para os investidores e isso tem deixado o pessoal relativamente feliz. Um desses exemplos é o resultado que eles conseguiram em fevereiro. Lá em 2022, eles amargaram um prejuízo de 50,9 milhões de reais nesse período, mas nesse ano agora de 2023, eles conseguiram reverter essa situação, chegando no lucro de 14,3 milhões. E isso foi o resultado atingido após a marca de 9 milhões de lucro no mês de janeiro também de 2023, o que significa que eles estão progredindo, ou talvez uma melhora, ou aumentando seus rendimentos. A empresa conseguiu chegar nesses números através do seu resultado financeiro, uma vez que ela teve um aumento, a sua sinistralidade, que era de 74% lá em janeiro, chegou a 82% no final de fevereiro. Mas apesar dessa notícia não ser a melhor possível, uma vez que estiver um aumento no seu custo operacional, ainda dá indicações de que a empresa tem uma boa saúde financeira e pode garantir a sua liquidez. Outra notícia interessante é que ela já foi anunciada para retornar ao Bovespa, o nosso índice aqui no Brasil, uma vez que eles fizeram alguns grupamentos, fazendo com que eles atingissem ali números melhores para negociação. Lembrando que grupamento é quando a empresa pega uma quantidade de ações e junta numa só. É parecido com o desdobramento, só que o movimento contrário. Então, se você tinha duas ações da IRB que valiam R$1, agora você passa a ter uma só valendo R$2, caso o grupamento seja de 2 para 1. E assim sucessivamente, né? As empresas fazem isso para melhorar as negociações da Bolsa de Valores. E claro que elas estando no índice, ela vai ser mais visualizada, o que significa que pode vir a ser de interesse de mais pessoas e seja atenção de novos investidores. Mas então a questão aqui que fica é, será que a IRB realmente deu a volta por cima, conseguiu se livrar de todos os problemas? Aqui eu vou dar minha visão e basicamente eu acredito que ainda é muito cedo para chegar nessa conclusão. A empresa precisou passar por uma reestruturação e também um pente fino bastante extenuoso por conta dos problemas de fraude que eles tiveram e ainda estão no processo, na minha visão, de melhoria tanto dos processos internos quanto também do seu operacional. Isso significa que 1 ou 2 meses de bons resultados não significam necessariamente que a empresa vai continuar dando esses mesmos resultados daqui a 1 ano, 2 ou até mesmo daqui a 6 meses. Mas caso você acredite nesse modelo de negócios, a minha dica para você seria avaliar melhor esse tipo de ativo, entender como é que ele funciona e, claro, acompanhar ele por mais alguns meses, vendo sempre os seus resultados e se eles estão conseguindo atingir as suas metas e seguir o plano que eles estão propondo para a reestruturação. E você não deve ter pressa em alocar o seu dinheiro em uma empresa, principalmente de alto risco, porque no final das contas você não deve pensar em comprar uma ação barata, mas sim em alocação de patrimônio. Porque no final das contas, se você está investindo numa boa empresa, ela tende a crescer no futuro. Não necessariamente você precisa pegar ela agora no começo e colocar o seu dinheiro porque vai multiplicar muitas vezes. Não precisa pensar nisso, você precisa pensar mais em alocação de patrimônio e do retorno de longo prazo. Sendo assim, se você estiver investindo numa empresa sólida, investir hoje ou amanhã, no final das contas não vai fazer uma diferença tão grande. O importante é você montar uma estratégia sólida e estruturada, direcionada para o seu patrimônio. E se você quer aprender mais a respeito desse tipo de estratégia, nós temos um treinamento específico que vai colocar você dentro da filosofia do Buy and Hold, que é esse tipo de investimento que visa a alocação de patrimônio de modelos de qualidade de investimentos visando o longo prazo. Isso significa que os investimentos que você fizer vão estar relacionados aos fundamentos da empresa e não apenas aos números que sobem e descem no gráfico todos os dias. E claro, você vai estar fazendo isso visando o longo prazo porque é lá que você vai ter os melhores resultados com toda certeza. Então, se você se interessou, os links estão todos aqui embaixo.
E é claro que eu não poderia finalizar esse vídeo sem perguntar para você quais as notícias que você achou interessante e nós não comentamos aqui neste vídeo. Manda pra gente nos comentários que nós vamos conversar durante a semana. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima.